Olá, meu nome é André, este é o meu podcast Cresce em Segredos. Este é o primeiro episódio de 2025, por isso aproveito já para lhe desejar um excelente ano, que consiga todos os seus objetivos e hoje vou-lhe falar de dicas como conseguir o seu crédito de habitação à primeira. A forma mais fácil de conseguir a aprovação do seu crédito habitação à primeira é que ele seja aprovado quase em balcão. Isto é, existem perfis de clientes que, consoante o nível de risco, isto é, quanto menor for o nível de risco, os critérios de aprovação internos são muito mais céleres, mais fáceis e mais rápidos. E então eu hoje vou-lhe dar aqui algumas dicas de como poderemos fazer que o seu perfil financeiro encaixe num destes perfis que eu acabei de falar. Primeiro é conhecer a sua taxa de esforço. Não aquilo que você poderá pagar, mas perceber se o valor que vai pedir encaixa no seu rendimento líquido, que isso é importante, rendimento líquido, que não ultrapasse os 30 a 35% de taxa de esforço. E essa taxa de esforço deve ser calculada se tiver outros créditos. Dá um exemplo simples, você ganha 2.000 euros, tem um crédito automóvel que tem uma mensalidade de 250 euros, o banco vai considerar esse rendimento líquido de 1.750. A taxa de esforço é sobre esses 1.750 euros. Por isso, se não ultrapassar o valor entre 30% a 35%, está já no primeiro passo, num ótimo caminho para ter um perfil financeiro muito bom. Analise a sua situação financeira. O que é que eu quero dizer com isto? Se tiver algum tipo de pagamento de prestações em curso, algum tipo de crédito, seja ou de crédito de habitação ou não, ou crédito pessoal ou automóvel, pague sempre ao dia. Isto parece aqui um bocado contrassenso, pague sempre ao dia, claro. Sim, eu tenho muitos clientes, acredito que tenho, em que a prestação sai ao dia 30, mas como o salário entra ao dia 2 ou 3, é pago só a prestação ao dia 2 ou 3. Existe sempre ali uns dias em que têm cumprimento. Em alguns bancos, isso vai logo para o Banco de Portugal e atrasa um processo um mês. Noutros bancos até não vai. Mas nesse mesmo banco, posso lhe dizer que já não é um excelente cliente. Pronto, eles já não olham para si como o cliente top. Já podemos descartar esse, porque está constantemente com atrasos perfeitamente justificados. Pá, mas eles não querem fazer isso, até porque à partida consegue-se mudar o dia da prestação. Eu próprio já fiz isso para mim. Olha, eu não quero o dia X, quero o Y. E os bancos fazem isso. Ou, quanto muito, tentamos falar com a entidade patronal para alterar também o dia de pagamento. Ou tentamos criar aqui outro mecanismo solucional que existe no mercado para que isso não aconteça. Depois, existem juros de mora, depois nas prestações, nos extratos bancários, a maior parte dos bancos, só um banco é que não existe, mas cada vez mais todos os bancos pedem isso. Existe a prestação nunca sai no mesmo dia, e depois pode aparecer lá escrito que eles vê tudo. Mora, que é os juros de mora, o pagamento dos juros de mora. Quer dizer, tudo isso acaba logo por destruir aquilo que pode ser um excelente perfil, que até o pode ter, mas só por isso deixa de o ter. Não é? E atenção, isto não, eu pode estar a rir desse lado, acredito que sim, mas é mais comum que aquilo que parece. O segundo ponto, evite extratos negativos, mesmo autorizados. Eu conheço pessoas, no outro dia apareceu-me um cliente que tem uma conta poupança de 10.000 euros, tem um extrato negativo. Ok, eu entendo, não quero mexer no dinheiro, tudo bem, mas porque uma coisa é necessidade, não quero entrar aqui nesse paradigma. Outra coisa é gestão, eu só estou a falar de gestão. Podendo, evite extratos com contas a negativo. Evite. Segundo ponto, falar em extratos. Apostas de jogo online. Proibido. Crie outra conta, crie uma aplicação financeira online, Revolut, o que for, e carregue. E se quer jogar algum jogo online, faça por ali. Mas a partir do momento
que existe nos extratos apostas online, já nem estamos a falar de cliente de risco, é recusado. Vamos logo para patamares de recusa. Por isso, os extratos, uma boa gestão, entre aspas, do extrato, não estou a falar para pensar no que vai comprar agora, mas evitar negativos, apostas online, é fundamental para ter um perfil de risco bom. Se tiver isto, o seu perfil cai logo por água abaixo. Na operação bancária, melhora o seu perfil de risco. Como? O valor de entrada é muito importante. Se vai ou está a pensar comprar um imóvel em que vai ficar ali à rasca, mal tem dinheiro para a entrada e para as despesas, pondera bem se não encontra um imóvel que satisfaça as suas necessidades, em que consiga ter um conforto financeiro melhor em termos de entrada e pagamento de despesas. Isso também é avaliado. Muitos bancos já pedem comprovativos de capitais. Isto é, nós vamos comprar uma casa por 300 mil euros, vamos dar de entrada de 30 mil e muitas vezes diz, ok, como não está nos extratos apresentados, como é que o cliente vai pagar os 30 mil? E pede já esse comprovativo. Por isso, é muito importante analisar bem este tipo de situação. O nível do valor de entrada e a capacidade de entrada é muito importante. Estabilizar os seus rendimentos, recibos de vencimento, IRS, tudo isso é importante. Contratos de efetividade e rendimentos fixos têm um peso muito superior a rendimentos variáveis, ENIs, que é o empresário em nome individual. Por isso tenha atenção. Se tenho um salário muito baixo, por exemplo, eu tenho clientes, têm recibos a part-time, que depois ganham tudo em variáveis. Não é a mesma coisa. Não é? Não dá. Quer dizer, dá, mas depois estão habituados ao nível de vida porque até ganham bem, mas pronto, existe uma redução de impostos, como é claro, nesse aspecto, e depois querem comprar um imóvel para aquele nível de vida, mas o banco não tem sustentabilidade em termos de rendimentos e acaba por não conseguir usufruir do financiamento bancário. Não é? Por isso, ter os rendimentos devidamente espelhados nos documentos é muito importante, é fundamental para a sua análise e para o melhoramento do seu perfil de risco junto da banca. O quarto ponto, apesar de ser simples, é muito importante, que é a entrega de toda a documentação ao mesmo tempo. Isto é, o preparamento do processo é fundamental. Quando lhe é dada o checklist junto da entidade bancária, de várias entidades bancárias, com a documentação que é necessário, acredite que entregar os documentos todos ao gestor de crédito, com tudo que seja pedido, desde recibos, IRS, a própria documentação do imóvel, cada vez mais a documentação do imóvel é importante para eles terem uma estimativa de quanto é que é possível aquele imóvel ser avaliado perante a base de dados, não é? A banca hoje em dia já consegue perceber junto dos documentos, caderneta predial, conservatório, os metros quadrados que tem, a idade, mais ou menos, claro que depois só o engenheiro é que vai formalizar isto, mas já consegue perceber mais ou menos o LTV para quê? Para trabalhar o preço da operação. É muitas vezes através do LTV em que a taxa é melhor ou pior, que é o nível de risco do banco baixa. Por isso, ter esses documentos já devidamente prontos, organizados, entregar tudo em simultâneo, acelera em dias úteis drasticamente o seu processo. Se for mandado um processo às pingas, chamo-lhe às pingas, que é hoje mando isto, hoje mando aquilo, o gestor vai guardando, mas vai estando por ali, depois entra outro, quer dizer, o processo atrasa muito mais, porque depois o gestor também anda ali à procura dos documentos outra vez, isto é, mais vale você demorar mais tempo a reunir a documentação toda e quando entregar bem, porque a partir do momento que entrega é sempre a abrir, do que estar ali a criar este desgaste junto do banco com quem vai trabalhar. O quinto ponto é compare os bancos. Isto pode parecer
normal, mas normalmente as pessoas comparam o banco só por causa do preço. Mas acredite que no mercado existem bancos em que determinado perfil encaixa e determinado perfil não encaixa. Ou se encaixa, a exigência de documentação é muito superior. Isto é, vamos supor que trabalha por conta de outrem, mas essa outrem é a sua própria empresa, isto é sócio-gerente. Existem bancos que, para lhe aprovar o financiamento, vão-lhe pedir todos os documentos da sua empresa. E esses documentos da sua empresa é que, no fundo, vão acabar por dar o sucesso ou não daquela operação. Porque se a sua empresa der negativo, chumbam. Se o balancete não for bom, chumbam. Você tem um recibo de vencimento, tem uma empresa e eles vão analisar através da empresa. Existem outros bancos que não querem saber disso para nada. Tem o recibo de vencimento, a empresa é a empresa. Esse senhor é o sócio-gerente, que tem o seu salário que a empresa paga, ponto. E isso analisam através do recibo, através do IRS. Isto são pequenas como ENIs, como recibos verdes, como consoante o seu perfil, a escolha de determinado banco pode-lhe facilitar logo a aprovação do crédito, só porque tem uma determinada tarefa ou tem uma determinada função dentro da sociedade enquanto função trabalhadora. Por isso, é muito importante comparar e perceber junto de cada banco onde é que o seu perfil encaixa melhor. Isso vai percebendo logo pelos sinais, logo na checklist que quando vai ter uma reunião com o banco e o banco lhe diz o que faz, não é? A pequena introdução. E só pelo tamanho do checklist dá logo para perceber qual é o banco que lhe vai criar mais dificuldades ou mais minucioso e até que vai demorar mais do que o outro. E esse fator também é muito importante para ter o seu crédito aprovado à primeira. O sexto ponto é a estabilidade profissional. Contratos de efetividade, onde já existe até uma permanência na empresa durante alguns anos, tudo isso tem um peso enorme. Os rendimentos fixos têm o dobro ou até o triplo do peso do que os rendimentos variáveis. Também é preciso ter atenção a isso. Diz-se até que não é aconselhável a contratação de um crédito numa mudança de emprego. Isto é, estou insatisfeito, estou a comprar casa, mas vou mudar agora de trabalho. Efetivamente, não posso negá-lo que existe aqui alguma estabilidade. É a realidade da coisa. Isso pode ser ultrapassado. É com o seu novo contrato. Isto é, vai depender também para onde vai. Se você passa do trabalho efetivo e até vai ganhar mais algum dinheiro, mas para um contrato de trabalho sem efetividade, a sua operação entra em risco. Isto é, isso não é toda uma dica para ter o seu crédito aprovado de forma rápida. Agora, se está efetivo, onde vai para uma empresa que essa empresa lhe consegue dar, apesar de um aumento salarial, um contrato de efetividade. E ao mesmo tempo lhe passar uma declaração onde prescinde do direito experimental, isso consegue-se facilmente, depois independentemente também do banco, mas consegue-se facilmente esta questão do financiamento. Por isso, para terminar em termos de resumo, a taxa de esforço, o tipo de pagamento das prestações sempre a cumprir o mesmo, os rendimentos declarados, a escolha do banco consoante o seu perfil financeiro, a estabilidade profissional, ter toda a documentação tanto sua como do imóvel bem preparada. Tudo isso ajuda em que o seu processo de financiamento seja aprovado num curto espaço de tempo. E quando digo espaço de tempo, 48 a 72 horas. Obrigado por estar desse lado. Sigam o meu podcast Cresce Sem Segredos nas redes sociais e no Spotify. E qualquer questão, qualquer dúvida, estou disponível, sem compromisso, através de mensagem, e-mail, telefonema, WhatsApp. Obrigado.